Que alegria ter vocês comigo novamente. Hoje, oficialmente, inicio a segunda temporada do E Sabe o Quê? Agora, em novo formato. Agora também, nós temos agora o nosso próprio canal no YouTube. E Sabe o Quê? Vá lá e se inscreva, ative os sininhos. Escreva, comente, coloque um joinha. Eu sou Altair Prado, sou professor de inglês, espanhol e português, psicopedagogo, pedagogo, historiador e administrador. E agora estudante de museologia. E eu estou muito contente por estar com vocês novamente. É uma grande alegria. Hoje é um programa retornando para a segunda temporada, abrindo com chave de ouro, que para mim foi uma alegria muito grande, né? Estou eu lá maratonando, né, no meu YouTube. Quando eu vejo, eu passo uma pessoa simpática, começa a falar de casos. Casos na França de crimes. Eu falo, meu Deus, é história, eu gosto. E eu comecei a assistir. E, gente, você vicia. Do primeiro, você não consegue parar. Parece que ela deixa essa pessoa, ela deixa aquele gostinho de querer mais. E aí, vai. E hoje consegui. Ela está aqui no nosso programa E Sabe o Quê? Primeiro, esqueci também, siga nossas redes sociais, no Instagram, @E Sabe o Quê? E ela tem, essa pessoa, eu vou falar o nome dela, mas ela tem um canal no YouTube chamado Cafezinho Francês, com curiosidades. Mas tem um quadro, gente, que vocês vão viciar, chamado Investigação. Estou aqui com Flávia Ribeiro. Flávia, você não sabe a alegria que é estar aqui com você. Desde eu comecei a viciar nos seus episódios. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sim. Meu primeiro podcast. Estou Virá debutando. muitos, porque você é uma pessoa de extremamente sucesso. Obrigada. Você é uma pessoa que voa, você tem uma energia, você tem um... E assim, o seu episódio... A gente fica, e aí? Você faz aquele gostinho de... Não fica, passou 10 minutos, ai que inferno, eu quero parar. Não, a gente quer continuar. Que bom. Aí aparece outros depois, fala, vou maratonar. E assim, uma coisa que me deixa muito curioso é que ela fala de casos de morte, de assassinato, mas você não entra naquele pânico, você não fica aquele medo. E ela vai falando, e você fala, meu Deus, e aí, o que vai acontecer? Vai, continua. Parece cenas dos próximos capítulos. É ela. Mas, antes de tudo, eu preciso saber desde o princípio. É assim que você vai? Confira você. O seu bordão. Eu amo o seu bordão, desde o princípio. Flávia, por favor, se apresente. Ali está a câmera, se apresente, por favor, porque eu quero que o Brasil conheça você. Primeiro, muito obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui, como eu te disse. Meu primeiro podcast, então estou debutando na aqui, tua terra? oficialmente na minha terra, né? E, bom, meu nome é Flávia Ribeiro. Eu comecei no YouTube por acaso, na época da pandemia. Então, eu sou publicitária e trabalho com eventos, congressos, incentivos e turismo lá em Paris. Só que eu sou uma consumidora assídua de casos de crimes, de história, de serial killers. E aí, eu comecei o canal por acaso, assim, porque estava sem trabalhar no lockdown. Sim. E falando sobre a cidade, sobre dicas de onde visitar, de onde comer, de locais para visitar cidades diferentes na França. E aí eu pensei, e se eu fizesse um vídeo contando algum caso de crime famoso na França, porque eu gosto desses casos. Será que o público ia gostar? E, de repente, começou, pouco a pouco, o público chegar. E aí teve um vídeo que explodiu mesmo, que foi a Adele Hugo. Sim. Esse foi o primeiro que eu assisti, seu. Então, foi esse vídeo que realmente viralizou, assim. Teve muitas visualizações e o pessoal começou a chegar bastante. Mas o pessoal reclama da minha assiduidade, porque eu trabalho muito, gente. Eu trabalho com eventos e eu trabalho até 12 horas por dia, às vezes. Em Paris. Em Paris. Com congresso, né? Montagem de evento é difícil. Então, a pesquisa me toma muito tempo e eu sou atriz, produtora, pesquisadora, e filmmaker e editora do canal. Eu faço tudo sozinha. Eu adoro aquela lareira. Eu amo aquela lareira. Ai, a lareira que não funciona, mas ela tá lá. Vamos lá. Vamos. Flávia, então você é brasileira e mora na França. Agora vamos lá.
quando você cortou aquele cordão umbilical com a nossa pátria-mãe, né? Foi cultural, foi financeiro, tipo, cansei dessa birosca. O que te deu para sair do Brasil, Flávia? Eu sempre quis morar fora e eu sempre tive a vontade de fazer um au pair, estudar fora. No início eu tinha pensado nos Estados Unidos, depois eu pensei em Dublin. E aí o meu avô era português e a gente começou a correr atrás da cidadania, porque eu tinha muita vontade de morar na Europa, mas não sabia exatamente aonde. Só que eu estudei publicidade e depois eu fiz 2 anos de moda que eu não concluí, mas que história da moda é uma das minhas matérias favoritas. E eu comecei a estudar francês. Aí eu fiz 1 ano de francês. E decidi viajar. Em 2015 eu tive a oportunidade de sair, visitar vários países, e eu pensei, nossa, na França, se eu morasse aqui, eu acho que o meu francês ia desenvolver. E aí já tinha saído a minha cidadania portuguesa, daí eu falei, eu vou para lá. Mas não era nenhum motivo Brasil por... Não. Não era nenhum motivo específico. Foi em 2016 que eu então imigrei. Já faz o quê? Vai fazer 8 anos. 8 anos que você mora lá. Foi em agosto de 2016. Tá, e como foi a adaptação? Foi difícil, porque aqui eu já tinha um emprego, a minha casa, meu carro, minha moto, eu estava bem estabilizada na vida, e lá eu tive que voltar a morar num quarto. Eu imigrei com 40 anos, então foi uma imigração de uma pessoa já com uma idade, 48? né? Tenho 48. Mentira! Fiz agora 48. Que raiva! Que raiva! Então, e aí... É difícil quando você já tem uma carreira, né? A tua casa, a sua vida. Claro. Eu tive que recomeçar, fui morar num quarto, fui trabalhar na Zara. Nossa. E aí fui galgando e pensei, nossa, se eu não conseguir voltar para minha área, eu volto para o Brasil. Mas daí eu consegui, então tudo certo. Você tá feliz. Ai. Esse é telefone, não tem problema. Aqui é podcast. Podcast é isso mesmo. Mas, Flávia, também já saí do Brasil. Eu acho que morar fora é uma cultura diferente. Os parisienses não são muito assim, são chamados pessoas assim muito chiques, mas não são muito calorosos. Os franceses... Eles nem são tão chiques assim. É aí que eu quero chegar. Porque esse programa fala sobre o quê? Tirar achismos. A gente acha que vai pra França, vai viver de Prada, não, e aí você vai ver lá... Perfumes você e quer champanhe, né? Exatamente, não imagina. Não. E eu quero falar com você sobre isso. Por quê? Porque os franceses não são simpáticos. Não. E assim... Principalmente os parisienses, porque os sim. franceses no interior são simpáticos, né? São receptivos e tal, mas o parisiense, ele não tem tempo. É como o paulistano, ele tem pressa. Sim. Então, ele não tem tempo de ser caloroso. E Não ele tem. é mal-humorado, que nem o paulistano. Tem muito trânsito, tem muita gente. Mas eles têm uma coisa que é muito interessante. Se você não falar um bonjour, nenhuma conversa se inicia. Você tem que começar qualquer coisa com um bonjour, mesmo que você for falar em inglês. E s'il vous plaît. Claro. Que é o por favor, né? Que eu acho que eu ensino meus filhos isso. Por favor, obrigado, bom dia. Mas assim, a minha pergunta agora vai ser assim, o que aqui é melhor que lá? E vice-versa. Por exemplo, a gente está tendo... Um casal de amigos meus foram para Paris agora. Falou que Paris agora é andada com policiais com armas agora. Está tendo um caso aí das rosas, que as pessoas xingam, que tem que tomar muito cuidado em andar no centro das... Tá assim mesmo? Tá ficando perigosa? Tá perdendo o brilho? Me fala um pouco, Flávia, porque a gente tem muita coisa de falar assim, o Brasil é uma porcaria. Paris, a Europa é linda. Isso aqui não é tão lindo assim. Fala um pouco, Flávia, vivendo Acho que a gente tem que... Sabe o quê? Eu acho que a gente tem que desmistificar... Sim. Essa nossa visão idílica da Europa, né? Paris, é lindo, é maravilhoso, sim, mas sim tem os seus problemas de violência, tem locais e locais. Tem local que você não andaria? Todos os locais eu ando lá, porque quem anda em São Paulo, quem anda no Rio pode andar em qualquer lugar. Mas há lugares perigosos? Há lugares perigosos, há periferias perigosas. Eu não moro em Paris, na cidade de Paris. Eu moro em Nogent-sur-Marne, que é uma periferia até que chique de Paris. Fica 12 minutos de Nation, ali 15 minutos do Père Lachaise, por exemplo. Mas fica a 30 minutos do Marco Zero, que é a Catedral de Notre-Dame. 30 minutos também não é nada. De trem, né? Porque lá
o transporte público é muito bom. Então, falando sobre os pontos bons, transporte público, segurança, porque é seguro, sim, andar lá. As coisas ruins, muito burocrático, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu sou paulistana, então vou falar daqui, a gente tem o Poupa Tempo, que nos resolve muita coisa muito rápido. Lá não tem, lá é pouquíssimo informatizado. Lá, por exemplo, uma coisa muito engraçada, o meu namorado é francês, né? A gente mora junto, já vai fazer também 8 anos. E aí, uma vez eu perguntei para ele, tá, mas olha só, no banco não dá para a gente pagar com cartão, não dá para a gente colocar dinheiro ou cheque, pagar a conta pelo banco? Daí ele falou, eu nunca vi isso. Pagam contas com cheque ainda? Pagam contas com cheque. Sim, que nem os americanos. Pagam contas com cheque, mandam cheque pelo correio. A primeira vez que a minha chefe falou, olha, você pagou, tá? Você escreve aí o cheque que eu assino e manda pelo correio, eu fiquei... Qual? Como assim? Então, assim, a gente é muito moderno nesse sentido, a gente é muito... Prático. Prático e nós somos americanizados nesse sentido de ser rápido, de ser moderno. Sente falta disso? Sinto. Mas até hoje há coisas que são muito mais lerdas que te incomodam. Por exemplo, banco, por exemplo. Banco, mesmo para você receber a sua... Por exemplo, lá o serviço público de saúde, ele te reembolsa, mas esse reembolso demora muito para cair na nossa conta. Sim. Então, assim, é uma coisa boa porque a gente recebe esse reembolso, mas ao mesmo tempo demora. Então, saúde lá. Como saúde é como no Brasil, assim. Se você... Existe um SUS? Existe um sistema público de saúde que demora muito, porque eu já precisei usar ir no hospital, e eu fiquei 8 horas esperando para ser atendida. Não é diferente daqui, não. Então, eu acho que aqui eu já fui em hospital público que eu fui atendida muito mais rápido. Então, assim... E era Paris, tá? Não era o subúrbio. Mas eu posso ser honesto, quem sai do Brasil começa a ver que o Brasil tem lados bons, porque a gente tem aquela coisa, que eu vou chegar naquele ponto, na famosa síndrome do vira-lata. Sim. Porque assim, quando fala, tá vindo uma moça de Paris, nossa, eles já imaginam você chegando, um prêt-à-porter, já chegando com os cliques, e é uma pessoa tranquila que trabalha, que tem que pagar contas. Eu acho que é esse o ponto, assim, as pessoas, quando eu falo que eu imigrei para Paris, que eu moro em Paris, né? Que eu falo Paris porque se eu falar minha cidade, ninguém nem sabe quem é. É como se fosse São Paulo, Guarulhos, a região metropolitana. É como se fosse Santo Amaro centro. Sim. De tão pertinho que é. Mas as pessoas não veem a realidade que é de pegar metrô, trem e ônibus. Às vezes eu pego os 3 transportes públicos no mesmo dia. Lá as pessoas não têm carro, não existe garagem, as garagens são subterrâneas, porque os prédios são muito antigos. O meu prédio, por exemplo, é de 1932. Não tem garagem. Então, para que ter carro? E o metrô é perto? 3 minutinhos tem um trem da minha casa. São várias linhas, né? Sim. Então, é muito bem servido de transporte público. Sim. Esse é um ponto positivo. Mas, assim, quem sempre andou... para você ter uma ideia, eu estava tão desacostumada de andar a pé, de subir e descer a escada, porque a gente tem elevador e tudo mais, que doía partes no meu corpo que eu nunca senti dor, tipo no calcanhar. Eu falava assim, como é que eu tô com dor no calcanhar? O que eu fiz? Não fiz nada, eu só desci um monte de escada, subi um monte de escada, andei quadras imensas, e é isso. E aqui a gente anda muito de transporte, né, carro. Às vezes eu fui muito trabalhar de metrô aqui, mas eu deixava o meu carro na estação e depois pegava o metrô. Sim. Ou seja, o carro ele faz parte da nossa rotina, coisa que não faz parte do europeu. Até porque os prédios são antigos, ruas pequenas. Ruas pequenas, não tem onde parar. Sim. O trânsito absurdo. Sabe uma coisa que me incomoda na Europa? Aqui eu vejo o poste, é aquela luz forte. Lá é uma luz amarelada, que lembra o filme de Harry Potter, que eu fico... É uma sensação... É uma sensação que você está sendo seguido pelo Jack Stripador. Não, é legal você entender isso, porque assim, eu trouxe para mim é uma parisiense, mas brasileira. A brasileirada. A brasileirada, ela vive uma situação assim, e as pessoas não entendem que é como qualquer pessoa. Quem vê de fora fala, eu vou lá na Avenida Paulista. Quem trabalha na Paulista nem percebe. Eu vou até o Rio de Janeiro, nem vê Copacabana. Eu acho legal, eu gosto de trazer o dia a dia. O seu dia a dia, Flávia, não é uma preta-porter, uma Prada. Não, pelo contrário, apesar gente. de ser uma pessoa extremamente aí, Prada. Chiquérrima, mas não. Não, mas o que eu digo pra você é isso, porque é pra desmistificar. E sabe o que? Foi por causa disso. Mas eu vou fazer uma outra pergunta.
Isso que eu vou falar, você pode pensar que o Brasil também tem coisas boas. Você teria alguma vontade, assim, um dia, não sei, pode ser que sim, que não, Flávio, porque o ser humano é muito adaptável. Você já se acostumou em Paris, você já tem sua vida em Paris, já deve ter seus amigos em Paris, seu salário, sua vida. Há uma ideia um dia de... O Brasil é um país ainda atrativo para voltar? Seja bem honesta. Sim, sendo muito honesta, sim. Eu acho que eu não moraria de novo em São Paulo, porque quando eu emigrei para Paris, eu tinha um propósito de morar um tempo fora. Não sabia que seria a França. Na minha cabeça seria a Espanha, qualquer coisa assim. Mas eu morei 5 anos em Florianópolis. Então, eu vi um episódio seu... Isso, do Saint-Exupéry, né? Sim, que eu amei. Eu, como muito professor legal. de língua portuguesa, literatura, eu fiquei até assim, emocionado. Então, e pouca gente sabe que ele desceu ali Sim. naquela rua, né? E os meus filhos de 9, 11, 13, eu deixei assistir seu vídeo. Oh, você também é famosa fofo, com eles. Não, e um professor de uma escola que eu trabalhei, ele colocou o seu vídeo para os alunos entenderem o Saint-Exupéry. Nossa, então, assim, olha como honra. você está numa área literária, uma área científica, sem perceber. Sem perceber. Fala um pouco do seu canal, Flávia, porque eu vou entrar nele para fazer outras perguntas. Fala um pouco do seu canal, por favor. Então, como eu disse, começou meio por acaso. E como eu sempre gostei muito de história, minha matéria favorita na escola sempre foi história, eu comecei a pensar, e se eu contasse algum causo que fosse histórico e, ao mesmo tempo, que agregasse essa parte do serial killer, dessa coisa de mistério, que eu gosto muito. E, para te ser bem honesta, eu nem lembro qual foi o primeiro que eu soltei ali no cafezinho. Investigação, que, na verdade, era uma playlist, mas virou o canal, né? Só que o nome do canal é Cafezinho Francês. A playlist começou com Les Enquêtes do Cafezinho Francês. Era assim que eu queria chamar. Porque Les Enquêtes são as investigações. E aí, depois, eu descobri que tem um canal de uma moça muito talentosa, que também narra casos na Ásia, que chama Cafezinho Investigativo. Então, tem muita gente que acha que eu a imitei, só que eu só conheci ela depois que eu fiz essa playlist, né? E como eu não conseguia falar, nem eu conseguia falar Les Enquêtes do Cafezinho Francês, eu falei, vou falar Cafezinho Investigação. E aí, meio que ficou isso para fazer a aberturinha diferente e tal, só que o Cafezinho Francês virou esses casos, essas histórias. Sim. Então, eu não estou nem usando mais a playlist, né? É investigação, mas é o Cafezinho Francês. Desculpa, é que você falou Les Enquêtes, e realmente você explicou no canal o que significa traduzindo, mas, assim, desculpa, você fala de Paris, você fala assim, mas quando a gente fala do seu canal, é um canal que tem bastante seguidores, né, Flávia? Tá crescendo muito, cresceu muito depois desse vídeo, né, da Adele. Eu tô com 38 mil seguidores. É bastante. Para minha bolha é muito, porque quando eu penso que era meu pai, minha mãe, minha irmã, vizinha e a parente os lá, amigos assistindo, e agora eu vejo que tem gente que chega lá e fala, eu sou professor de história, sim, eu mostrei seu vídeo na classe para os meus alunos, eu fico, gente, não e o que você, acredito. e uma coisa que eu achei interessante, que eu falei que eu quero continuar assim, você responde todo mundo, você não deixa uma pessoa ou um like, mas você não deixa, isso, Flávia, faz uma diferença dentro da pessoa, ela se sente essa voz reconhecida. Mas é porque eu tenho youtubers de crimes que eu amo e eu gostaria muito que eles me dessem bola. Mas vai chegar lá, viu, Flávia? Eu espero ser amiga deles um dia. Você já aumentou, acho que de dezembro pra cá, 8 mil. Tá sendo muito orgânico. Eu não compro nenhum seguidor e todo mundo que chega lá e conversa comigo e me manda direct. Às vezes eu demoro para ver, porque demora mesmo. Agora tá ficando difícil de responder todo mundo, mas sempre eu respondo muito obrigada por me seguir. Coloca um coraçãozinho. Eu sempre procuro. Isso faz diferença. Porque é legal. Eu ia gostar de ser respondida, né? Não, então... E assim, a produção que você faz, você lê, tem a luz, tem as imagens. Eu sei que hoje o que eu tenho é difícil, é cansativo. Você é um episódio trabalho. Por semana, você fazia. Eu tentava fazer um episódio por semana. Você e viu agora que você eu não tô mais não postou, o pessoal que reclamou? Todo mundo reclama. Ai, gente, não reclamem, por favor. Porque ela vai voltar. Agora ela está comigo, entendeu? Ela está comigo tava hoje. de férias também. Ela precisa, né, descansar.
E o seu canal me fez ver uma coisa bem interessante, porque eu percebi que em muitos casos a justiça francesa, Deus me livre. E assim, adora internar um povo, né? Adora internar o povo em vez de condenar. Teve um caso de um japonês que você contou. Nossa. Flávia, aquilo me deu uma raiva tão Sobe, grande. né, Assim, negócio. o cara saiu impune e morreu de velho, na velhice, praticamente. É porque, como lá Entendeu? como cá, o dinheiro compra muita coisa. E ele era filho de um milionário japonês. E o pai dele conseguiu... Mas eu percebi até a sua indignação. Às vezes eu não quero passar. Eu procuro ser o mais isenta possível, mas às vezes eu não consigo. Não, e adoro internar. Dá pra problema ver mental, na minha cara. problemas mentais. É tudo interna, tudo interna, tudo interna. Eu acho que houve uma época que eles gostavam muito de guilhotinar. Sim. Né? Que no seu programa eu descobri que a última guilhotina foi em 1977. Isso, 76 ou 77? Flávia, 77 foi o quê? Três ano décadas. Que um ano depois que eu nasci. Então, Flávia, é muito pouco tempo para poder ter uma guilhotina ainda. Eu imaginava que a guilhotina, para quem é aluno de história, acho que a guilhotina acabou com a Revolução Francesa. Com o Luís XV, Luís XVI e com a Maria Antonieta. Não, foi até 1977. Assiste lá no canal dela. E tem dois casos. Tem o último guilhotinado publicamente e tem o último guilhotinado de fato, que foi esse em 76 ou 77. E meus alunos perguntaram, professora, a guilhotina foi até que ano? Eu lembrei do seu vídeo, eu falei assim, olha, foi em 1977. Quer dizer, ó, de novo o seu vídeo de novo entrando. Tá vendo, alunos? Tá vendo? Flávia é muita cultura, viu? Cafezinho francês é cultura. Flávia também, porque sem você não tem cafezinho francês. Porque assim, Flávia, eu vejo assim, é muito jogar para um sanatório, eles eram muito de dar remedinho. E eu percebi assim, justiça francesa da brasileira, acho que a brasileira até algumas coisas até um pouco... Tá ali, viu? Acho que tá ali. Acho que tá ali. Eu acho que antes eles eram bem mais rígidos. Hoje também tem... as penas que depois acabam sendo eliminadas, né, com alguns anos. Perpétua cai para 10 anos. Tem a graça presidencial. Ainda existe? Ainda existe. E isso aqui era também muito utilizado antes, né? De você ser agraciado. Porque, assim, eu também acho que muitas vezes a prisão perpétua não resolve, né? Eu acho que... Honestamente, eu acho que a cadeia é para regenerar pessoas e não para condená-las à vida. O problema é quando você tira a vida de uma pessoa, talvez você já chegou no seu limite. De onde você vai passar? Sim. Então, será que uma pessoa que matou alguém vai ser regenerada de fato? Sim. Né? Mas daí entra o Pierre, né? Não, mas você só vou concluir. A gente fala dele. Não, daqui a pouco ele vem. Por quê, Flávia? Você... Eu achava um absurdo um cara pegando uma pena de morte e cair para 10 anos. É muita diferença. Tipo assim, uns 20 anos, 30 anos preso. Agora, de perpétua, cair para 10 anos. E aí eu comecei a olhar a justiça. Aí eu comecei a estudar a justiça francesa, como historiador. E vi que é uma caca. Não é uma coisa assim tão prática. Eles são em muitos pontos mais justos que a nossa, mas não é lá aquelas coisas. Eu acho que eles julgam mais, eles até condenam mais, mas no final eu acho que eles também acabam liberando mais cedo do que seria o Eu acho, porque se chegou... Em muitos casos. Por exemplo, eu poderia te falar do caso da Boate 5-7. Que eu também assisti. Que é muito parecido com o caso da Kiss e com outra boate que teve nos Estados Unidos também, que queimou, pegou fogo. E os donos não foram punidos até hoje. Adequadamente. Só tem um monumento lá no terreno, acabou. Eles deixaram a catraca, né? Sim. Lá, a catraca que foi o que impediu as pessoas de saírem, porque queriam que elas pagassem antes de ir embora. Só que o negócio estava pegando fogo, né? Então, como é que ia fazer? Pois então, isso que eu falo, que a justiça francesa me deixou um pouco desanimado, meio triste. É. Mas você também decepciona um pouco com a justiça francesa? Com certeza, com certeza. E às vezes também tem algumas coisas que eles falam que eu passo pano para quando é mulher que comete os crimes. Não sei, acho que Oi? Teve um caso que falaram muito que eu passei pano. Depois você me fala qual caso que eu quero assistir, porque eu não achei nenhum. Olha, todos. Eu não lembro dela. Todos que eu vou mandar, todos são maravilhosos. Flávia, eu quero. Vou abrir só um parênteses. Vamos. Porque assim, você não sabe a magnitude dos seus vídeos. Obrigada. Você pode colocar aí para mim do Pierre, por favor? Por quê? O Pierre esse caso, esse menino que você colocou, olha como ela faz uma arte bem bonita. A Flávia, esse menino, eu olho para ele, até assim, o cabelo lembra meu filho, o tom.
esse menino, eu assisti e no final eu chorei, porque eu fiquei triste. Porque é o que acontecia, Flávia. Esse menino, a família... Por quê? Ele sentiu que o pai estava sendo... Eu posso dar spoiler aqui? Pode, claro. Atenção, spoiler. Esse caso foi o primeiro caso considerado que misturou a justiça psiquiátrica, que era uma coisa que não existia, né? Sim. Misturou a psiquiatria com a justiça, né? Essa é a questão. O Pierre era um menino que tinha uma mãe provavelmente bipolar, não diagnosticada na época. Me emocionou muito. Ele também deveria ter algum transtorno mental, que eu não sei, porque eu não sou médica. Mas assim, analisando, antes de você continuar, cabeça baixa. Não queria se envolver com ninguém. Ele não olha no olho. Não olha no olho. Tinha os primeiros de cabeça inclinada. Cabeça inclinada. Não queria se envolver com as garotas. Não queria. Eu lembro de todo esse episódio. E eu falei assim, esse menino é autista. E eu quero começar um livro pesquisando assim, personagens históricos que podiam ter TOD, TDAH, porque era tudo considerado não loucos. Por exemplo, eu tenho até umas sugestões aí da nossa monarquia aqui, que provavelmente deve ter tido um TOD, um autismo. Com certeza. E esse menino, Flávia, ele foi vítima de um sistema que não estava preparado para o autismo. E aí eu só vou completar para você poder falar dele, que este caso, Flávia, uma universidade vai te ligar e você vai usar ele como estudo de caso, como que eram tratados a gente chama quem é autista, tem transtorno de atípico, para estudar o atípico, porque atípico. Este caso mexeu muito. E quando eu passei para um professor meu da faculdade, ele ficou perplexo, porque ele falou assim, isso aqui é autismo, claro, e não sabia lidar. Então, assim, Flávia, e a maneira que você liderou foi tão forte que, assim, no final eu chorei, porque assim, eu falei, podia ter sido meu filho. Só que, assim, nessa época, não lembro o ano, mas início do século, né, provavelmente. 1700. Imagina. Então, assim, hoje esse menino já estaria dentro de uma instituição, a mãe com certeza estaria dentro, diagnosticada, sendo tratada com as devidas terapias, porque meus filhos fazem as terapias, eu vejo a diferença. Só que assim, quando eu vi a imagem dele, já olhei o meu filho, e a maneira que você foi falando, a sensibilidade que você teve, Flávia, mexeu tanto comigo, eu chorei, eu falei, esse menino é. Então, Flávia, se prepare que seu caso vai aparecer em uma universidade. Nossa, como estudo de caso chocada. Na psicologia. Na psicologia para os autistas, para os TDAHs. Que legal, que interessante. Então, assim, eu quero que você fale um pouco desse caso, porque mexeu muito com a gente, para o público poder saber também. Então, o Pierre Rivière foi o primeiro filho de um casal que se uniu por conta de uma circunstância de guerra, né? Eles foram casados porque, na época, quem não era casado era mandado para a guerra. Então, o cara acabou casando ali com a Marie, né? Que ele também chamava Pierre, o pai dele. Para fugir da guerra, era uma necessidade, mas ele gostava da esposa, né? E eles tiveram 6 filhos. Só que ela tinha muitas crises, ela se debatia, ela chorava, ela rolava no chão. E a gravidez do Pierre foi uma gravidez muito difícil para ela. Ela teve uma inflamação nos seios e ela nem amamentou o Pierre. E ela possivelmente, ela teve uma depressão pós-parto. Também não era algo que se reconhecia ali na época. Imagina. E foi o pai, que era uma coisa muito rara ali, né? Que cuidou do filho. Ele tinha um amor pelo pai, né? Eles tinham um amor entre um pelo outro, assim, uma coisa de talvez outras vidas, né? Sim. E aí, resumindo muito a história, ele, então, trabalhava com o pai. E o pai tinha uma vida muito atribulada ali com a mãe. Eles se separavam, voltavam. E a cada vez que eles se separavam e voltavam, eles carregavam todas as coisas de um lado para o outro, em carroça, com um cavalo, com um boi puxando. Sofrido. Uma vida sofrida. Ele trabalhava com o pai na lavoura, né? A mãe fazia muitas dívidas em nome do pai, né? E o pai tentou cometer suicídio várias vezes porque ele não tinha dinheiro para pagar as dívidas que a mãe fazia. E a solução que ele achou, então, foi... Para defender o pai, porque na verdade a mãe dele tá na mãe. Foi de degolar a mãe. Mas sabe o que foi interessante? A mãe e a irmã e o irmão. Sim, mas o que achou interessante é que depois encontraram ele caminhando calmamente. O autista tem isso, ele não tem essa... Na verdade, quando ele cometeu o crime, que foi muito violento, foi com uma foice, né? Sim.
Essa imagem não é a imagem verdadeira dele, né? Isso é uma ilustração que fizeram Mas da época, é o que porque na ficou. época não tinha nem fotografia, não tinha nada, né? Então, mas é uma imagem muito forte de um filme que fizeram na época, bom, anos depois, né? E aí ele fugiu e ele falou: "O que que eu fiz? Eu sou um monstro. O que que eu acabei de fazer?" Ele Mas realizou. Ele tipo, realizou. Só que daí ele ficou com medo de se entregar e por isso ele ficou andando. E ele queria ser preso, porque quando ele foi preso, ele falou o nome dele, ele escreveu? não, perguntaram para ele, você vem da onde? E aí ele falou, você é da onde? Ele falou, eu sou do mundo, alguma coisa assim. Você tá indo para onde? Para onde Deus me leva, Sim. ele falou, porque ele era religioso ainda, né? Frequentava a igreja na época. E aí ele foi preso, não ofereceu resistência, falou o nome dele, e depois ele disse que ouviu uma voz de Deus, e aí depois... Pode ser uma esquizofrenia, podia ter sido. Podia também. E tem traços também, Mas assim, né? traços autistas ele tinha, isso, fato. E aí depois o delegado ali, quem estava fazendo a investigação da época, insistiu. E aí ele falou, eu matei a minha mãe porque eu queria livrar o meu pai da maldição de ter a minha mãe na cola dele. Foi meio isso. E aí depois que ele foi preso, ele ficou lá e ele pediu papel e caneta pro delegado. E durante dias ele escreveu 50 páginas da vida dele inteirinha. Então ele começa, eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Sim. É assim que começa o relato Flávia, dele. Maravilhoso. Então, se prepara, vou te chamar. Pode pôr outro caso para mim, por favor? Que esse caso também, um grupo de mulheres, defesa das mulheres, vai entrar em contato com você e você vai ser provavelmente chamada para uma entrevista. Olha! Uma entrevista online, porque assim, que legal. Esta mulher também me marcou muito. Primeiro, Flávia, você mostrou um ponto... Misoginia. Assim, por ser mulher e por ser à frente do seu tempo. Então, comovia, ela não entrava no padrão. E o que aconteceu com ela foi uma das maiores, para mim, injustiças que ocorreram na França. E você falou de uma maneira tão bacana, a gente assiste esse caso dela, tá lá no Cafezinho Francês. Se inscreva lá no canal dela também. E essa história é muito interessante, Flávia, porque uma coisa que me marcou, assim, a família tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E ela foi por ser mulher. E aí, só por ser mulher. E esse caso, grupo de mulheres aqui vai ser chamado. Então, você tem 2 casos, Flávio, que você fez por fazer e você não sabe o que despertou. Porque isso aqui é a defesa das mulheres. Isso aqui é o famoso... É uma moça que foi atrás do machismo, ela não queria nada. Isso foi uma coisa que me marcou muito a história dela. Se você puder fazer em breve resumo, falar sobre a história dela, você lembra ou não? Lembro. A Monique Caz, que é assim que fala, ela foi uma mulher que ela tinha brevet de piloto, ela pulava de paraquedas, ela dirigia, tomava conta da casa. Ela trabalhava nos anos 60, que não era para ser tão assim, só que ela estava numa cidade desse tamaninho, na França, uma cidade onde as mulheres eram para ser esposas, mães, submissas, e a questão é que ela tinha um relacionamento aberto com o marido dela. Pronto, já? Acabou aí. Então ela era considerada uma vadia. Uma vagabunda. Uma mulher do mundo. Né? Uma pessoa que não merecia respeito pelas outras mulheres só porque ela tinha um acordo marital, o marido dela era de acordo. Ele podia fazer o que quisesse, ela podia fazer o que quisesse. Mas os 2 estariam juntos. Os 2 moravam juntos, tinham filhos, tinham 3 filhos. E daí, por conta disso, um homem de um banco foi assassinado e ela foi inculpada porque alguém disse que viu ela passar na rua da casa desse homem. E, por isso, ela foi presa inocentemente por mais de 40 dias. E a questão que fica aí é que... acabou com a família dela. Acabou com a família, mas assim, o que é mais profundo nessa camada é que ela, na época no dia que aconteceu esse caso, esse crime, ela estava com um amante. E o amante dela era um policial. Um policial que foi o primeiro a chegar no lugar. Então, isso que gerou toda a questão, assim... Mas você estava com ela, como ele chegou primeiro? Exatamente. Às vezes uma logística.
por isso que... E tem duas coisas de sexismo, de misoginia aí, é que a juíza que pegou para julgar o caso dela era também uma mulher. Então, o delegado que estava fazendo a investigação já queria colocar ela na cadeia e a colocou, inocentemente, sem provas. E quando a juíza falou, mas cadê as provas? Eu só vejo aqui coisas circunstanciais. Cadê a arma do crime? Cadê a linha do tempo? E ela foi fazendo a linha do tempo e viu que a Monique não podia estar lá. E mesmo ela ela era uma mulher juíza, uma das primeiras mulheres juízas, inclusive, nos anos 60, e foi ela que tirou a Monique da cadeia e que a inocentou e que acabou encontrando o verdadeiro culpado. E a juíza se comoveu tanto com a vida da Monique que elas se tornaram amigas até o fim da vida. Sim. Então, esse caso é um caso muito bonito, mas triste no sentido de que ela nunca mais se recuperou. A família dela acabou falindo a empresa que eles tinham uma loja de fotografias. E nunca mais foi igual, assim, nunca mais. E a família dela ainda está viva, né? Assim, os filhos, um dos filhos faleceu e as duas meninas estão vivas. E uma delas tem um brocante, que é tipo um brechó, assim, no mesmo lugar, na mesma rua que ela tinha a loja dela. E ela vende, inclusive, o livro que fala sobre o caso da mãe. Você vai comprá-lo para mim e me mandar para o Brasil, tá bom? Mando, com certeza. Porque eu fiquei muito... são dois casos que eu trago. Tem um caso que eu achei muito legal, gente, que ela fala do sequestro do neto do Peugeot. O Eric Peugeot. Peugeot tem esse caso. Ela tem outro caso que... Ela fala tanto caso, gente, que assim, você não para, só que você maratona. A Fernanda da minha equipe, todo mundo maratona. As pessoas adoram o seu canal. Porque, Flávia, você é muito dinâmica, rápida, dá aquele gostinho de quero mais em um assunto que não geraria tanto, porque o YouTube evita um pouco esse tipo de assunto. E você tem bastante visualizações, você tem bastante... E a maneira hollywoodiana que você faz, que eu adoro. Eu acho que é porque também são coisas que a gente que eu procuro trazer para o atual, para a gente pensar hoje em dia. Assim, eu termino esse vídeo perguntando... Ela era uma mulher diferente que não estava preparada para a sociedade da época porque eles não aceitavam o diferente. Mas será que hoje, se eu falar que eu tenho um relacionamento aberto... Imagina, não, você colocou essa verdade. Né? E alguém assim, vai me julgar? Flávia, mas não precisa ir muito longe. Para qualquer país moderno, tem isso. A mulher ainda sofre. A mulher ainda sofre. E essa é uma observação que eu faço, porque assim... A foto dela e da juíza são facilmente encontradas na internet. Só que a foto do amante dela, que era policial... E a foto do delegado, a gente nunca encontrou. Agora, esse amante não era vagabundo, né? Ah, só ela. Você entendeu? Não, e ele, assim, ele foi exonerado da polícia, nunca mais conseguiu voltar, porém, ela nunca mais conseguiu trabalhar. Porque quando sabiam que era ela, não davam emprego para ela. E ela não tinha fundos para mudar de cidade. Então, ela viveu na mesma cidade durante toda a vida. E uma pessoa que tiraram dela essa alegria de viver. E ela era muito bonita, assim. A gente olha pra ela e fala assim, nossa, é estranho. Mas porque, gente, era a época, né? Usar peruca e tal. Ela era muito bonita. Você percebe nos traços. Só que assim, tiraram a alegria dela. Tiraram. Você viu, Flávia? Que coisa incrível, os seus casos. Não sabe a alegria que eu tenho de estar aqui com você hoje, porque é uma coisa tão importante isso aqui. Isso aqui se refere muito no Brasil. A França e o Brasil sempre tem uma ligação em muitos pontos. Muitas coisas. Muitas coisas. Nós temos uma ligação muito forte com a França, até por causa da monarquia e várias coisas. Até a família real que veio fugir do Napoleão, né? Que eles vieram para cá. Sim, até que ele falou... Esse conseguiu me dar trabalho. Então, assim, o Brasil tem uma relação depois. A Dona Francisca, a própria Januária, que eu amo a Januária de Bragança, que você vai filmar para mim lá. E tem muita coisa. E assim, o que eu vejo que você faz, Flávia, mesmo você lá, você não esquece daqui. Você faz para um público do Brasil. Eu acho isso muito bonito, porque você não esquece. Obrigada. E eu consigo perceber. E para concluir nosso podcast, parece ser rápido, mas infelizmente tem que acabar. Vamos tirar então. Então, essa síndrome de vira-lata acabou. Nós temos coisas boas, a França tem coisa boa. E o que você fala assim, que no Brasil hoje, fala, eu não trocaria o Brasil por nada. O povo. O povo. O povo. Não tem melhor povo brasileira, do que o brasileiro. Eu admiro a mulher. A mulher, o homem, a família. A família brasileira. A gente se ama, a gente
a gente cuida um do Você outro. não fica com saudade? Muita! Mas que agora tem Gente, WhatsApp, o pai dela tá aqui, né? tá? O pai dela tá aqui, ela tá aqui de férias. Tá fazendo bagunça. Tá fazendo ali. bagunça, entendeu? Tá, ó, vou pôr pra pensar, hein? Mas se eu te falar uma coisa, não sente saudade, não sente... Sinto saudades de ter meus amigos, a minha família, mas ao mesmo tempo eu gosto de viver lá. Então, assim, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, que aplaca bastante a saudade. Você sempre tá acessando? Sempre, todo dia eu falo com a minha família. Aliás, o meu namorado, ele sempre pergunta assim, mas por que você fala todo dia com seus pais? Todo dia com a sua mãe? Todo dia com a sua irmã? Nada. Flávia, eu tenho um presentinho Eu pra você, a canequinha do programa. Oba! Eu explico aqui atrás. Ó, Obrigada. Eu você também. tomar o seu café e falar, ah, mentira. Ai, que lindo. Aí eu nem fiz um embrulho. Não, eu não fiz adequado, também não. Né? Ai, eu vou abrir aqui, rapidinho. Flávia, eu vou te falar uma coisa. Eu vou tomar um cafezinho francês. Com certeza, eu vou publicar. fazer um vídeo com Por essa fa- caneca. Ai, que coisa. Ai, toca aí. Tira uma Tchim, foto tchim. aqui. Peraí. Aí, aqui. Ai, que lindo! Olha, eu também vou gravar com isso. Flávia Ribeiro, seu canal é Cafezinho Francês, @Cafezinho Francês. Entrem. No YouTube também, no YouTube arroba também. Cafezinho Francês. Agora o podcast tem o seu próprio canal, @sabe o quê. Entre também, me sigam. Eu não tenho esses 38 mil, chegarei lá. Vai chegar com certeza. E eu quero, assim, que a Flávia venha mais vezes. Se eu vier ao Brasil, eu vou entrevistar. Online, eu vou te entrevistar. Vamos. A segunda temporada está iniciada e para mim foi uma honra ter esta pessoa aqui. Para mim é uma estrela, uma pessoa que ajuda. Você ajudou dois perfis de pessoas. Muito obrigada. Foi uma surpresa saber disso. Gostei, estou de portas abertas. Você vai até aí. comercializar agora o seu vídeo, porque agora esse daí vai para a faculdade. Ai, gente, que legal. Estou orgulhosa. Sim. E orgulhosa de estar aqui. E quando eu sendo trouxer o entrevistada reitor por um aqui, que historiador. ele virá. Ah, obrigado. Ele virá aqui, o historiador, o reitor. E eu vou falar de você. E eu vou pôr você online para falar com ele. Oba! Vamos bom? combinar isso. Obrigada, Fico por gente. aqui. Agradeço muito o seu carinho. Saiba que eu estava com saudades. Agradeço aos meus patrocinadores, Starstation. Vai ficar o link na tela. E vai ficar o QR Code na tela. E a Prado Imóveis. Venha para cá, alugue seus imóveis aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e até mais. Tchau! Bisu.